Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, dos que eu mais gosto, conversa sobre segurança. Nós vamos conversar com o Daniel Lachini, ele é gerente de negócios da Houston, aqui no Brasil. Puxa vida, Daniel, que legal a gente poder conversar. Assunto de segurança sempre tem muito, mas muita coisa para contar para as pessoas, não é isso? Perfeito, com certeza. É um assunto muito abrangente, muito em voga hoje, né? Especialmente depois da pandemia. Muita gente trabalhando em casa, os negócios digitais aumentando de tamanho drasticamente, né? E os ataques também, né? Com certeza. Bom, eu não posso deixar de convidar as pessoas bem aqui no começo dessa gravação. Nós temos algumas conversas já com a Houston, portanto a Houston já tem um playlist no Papo Fácil. Vou colocar um atalho no canto da tela aqui na edição para quem quiser assistir as conversas anteriores. Aliás, a última feita há exatamente um ano, foi com uma outra pessoa da empresa, foi no finalzinho de novembro de 2022, nós estamos gravando aqui no final de dezembro de 2023, né? Então, vamos em frente. Eu te convido, Daniel, a você fazer uma breve introdução ou contextualização sobre quem é a Houston, né? Para a gente poder seguir aí na nossa conversa, porque tem muita coisa importante para a gente falar. Por favor. Perfeito. Bom, para definir bem isso, a Houston é uma empresa de cibersegurança que nasceu em 2006, né? Hoje a gente opera em 63 países. Nossa sede é em Santa Clara, na Califórnia, né? Empresa focada em cibersegurança. Só trabalha com soluções no segmento de cibersegurança, né? Poder ter opções de múltiplas camadas de proteção de dados para atender todo o portfólio de clientes do mundo inteiro, né? Então, operação com 63 países e de grande escala. Eu tenho essa experiência anterior de conversar com a Houston, que aliás tem um enfoque bastante interessante, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas eu queria começar essa nossa conversa comentando, vocês compartilharam comigo um material muito interessante, aliás, um artigo que você escreveu, né? Eu não sei se esse artigo está online, se tiver eu vou colocar o link aqui, se não tiver vocês me desculpem, mas enfim. Eu queria começar a gente falando um pouco sobre o que mudou, né, no cenário da cibersegurança, porque esse texto seu começa relatando uma pesquisa, né, atualizando dados sobre a cibersegurança no mundo. Então, faz assim uma breve recapitulação das conclusões ou dos fatos mais importantes desse estudo, que eu acho que eles são bem relevantes. Por favor. Perfeito. Bom, o primeiro ponto importante em relação aos estudos é o seguinte: a aceleração do processo de digitalização dos negócios, que aconteceu por causa da pandemia, especialmente, né, que é um processo que já estava acontecendo naturalmente, né, os negócios começando a ficar cada vez mais digitais e menos físicos, né, crescimento drástico dos negócios online. Hoje, nos Estados Unidos, existem shopping centers inteiros que estão abandonados, né? Esse fenômeno ainda não aconteceu muito claro no Brasil, mas já lá fora já está acontecendo com bastante frequência por o advento do crescimento drástico dos negócios online, né, entrega em casa dos produtos e assim por diante. Então, da mesma maneira que cada vez mais os negócios estão ficando online, os crimes também estão começando a ficar online, estão a ficar digitais, né? Então, tem se desenvolvido drasticamente isso, e a pandemia, pela metade das pessoas irem trabalhar em casa e as empresas não estarem preparadas para transportar todos os seus funcionários para trabalhar remotamente, também não tinham as estruturas de segurança necessárias para criar as defesas e manter operacional. Como a empresa precisava ficar operacional, se fez do jeito que se podia fazer. Muita gente se conectando à empresa, às vezes sem uma VPN, sem um modelo de segurança correto. Isso foi um prato cheio para que crimes digitais acontecessem em maior volume, né? Pois existia uma vulnerabilidade maior nas empresas por causa de um modelo de trabalho híbrido, né? E muitas vezes ou até 100% remoto em consequência da pandemia, né? Então, isso acelerou muito o processo. Tá, não, puxa vida. E aí, eu acho que aí entra um gancho importante para nós comentarmos, né? Que realmente houve um incremento muito grande dos tipos de ataque e até mesmo, se é que eu posso falar isso, a qualidade dos ataques é a coisa ruim, o ataque não é bom, mas a engenhosidade, vamos chamar assim, dos ataques foi bastante ampliada e isso requer novas abordagens.
Isso, novas abordagens e novas tecnologias, é por aí, né? Perfeitamente. O ponto principal fica a questão das abordagens, né? De que hoje, até então, se falava muito utilizar a proteção com os firewalls, que ainda são muito eficientes na proteção das redes. E os próprios firewalls melhoraram drasticamente. Mas o que se tem feito muito hoje como os ataques estão num nível muito mais aprofundado, muito mais detalhado, trabalha-se com múltiplas camadas de proteção, onde o firewall é só a primeira camada. E depois disso a gente consegue criar outras camadas de proteção. Uma delas são soluções como o NDR, são soluções que envolvem inteligência artificial, muito em voga hoje, com uma capacidade absurda de aprendizado e adaptação a cenários não conhecidos. Então, essas múltiplas camadas têm sido a resposta para defender as redes à altura de ataques mais robustos. Perfeito, puxa vida. Isso linka com alguns conceitos quando se fala em cibersegurança que são exatamente usados, aplicados pela Houston, que é a área de você fazer a investigação do cenário e conseguir com isso descobrir e atuar, né? Então vamos dar nome aos bois de quem que a gente está falando, né? E me explica um pouco melhor esse conceito da fiscalização ou da análise do ambiente e ações de resposta, por favor. Perfeito, então vamos lá. Vamos aos bois, tá? Os conceitos, né? Existe o IPS, que hoje é uma função do Firewall, certo? E existe o IPS dedicado, que muita gente pode colocar em áreas de rede que seriam pontos cegos. Mas acima do próprio IPS dedicado, porque você já tem IPS dentro do Firewall, se colocam outras soluções que até têm hoje mais profundidade e retornos até mais efetivos. Uma delas é o NDR e outra o XDR, né? São duas soluções que não são produtos, são conceitos. E em cima disso se criou com produtos, soluções, né, que atendem esses conceitos. Começando mais pela questão do NDR, se eu pudesse resolver numa frase, ele é um equipamento de inteligência artificial capaz de detectar ameaças através de comportamentos estranhos. Essa é a principal função dele. Porque o tradicional é um firewall que ele tem o quê? Uma lista de assinaturas de ameaças conhecidas. Seria comparar com uma lista de bandidos fichados na polícia. Os criminosos conhecidos, você consegue prendê-los. Os criminosos que não são conhecidos podem passar completamente desapercebidos, né? Como é que você pega eles? Por um comportamento de ataque, né? E aí entra soluções que conseguem trabalhar por comportamento. E se elas não tiverem inteligência artificial embutida nelas, elas não conseguem aprender novos comportamentos. E no mercado em constante mudança, a solução tem que ter a capacidade de aprender novos comportamentos. Se ela conseguir aprender novos comportamentos, ela consegue se manter ativa e eficiente ao longo do tempo, né? E não vai ser deixada para trás. Isso seria no conceito de NDR, né? E o conceito de XDR, ele entra mais como uma grande central, uma grande gestora da rede, pela visão de cibersegurança, onde ela consegue enxergar a rede dela, ela consegue se munir das informações que a própria solução de NDR fornece, como um grande detetive que encontra os ataques acontecendo debaixo das barbas, né, de todo mundo, dentro de uma rede, certo? E ele consegue ter uma capacidade, duas grandes capacidades. Uma, cruzar as informações e, por inteligência, nesse cruzamento de dados, trazer relatórios de inteligência que mostram o que está acontecendo na rede. E dois, com esses relatórios de inteligência, utilizar uma solução de SOAR embutida, onde você consegue criar automações de tempo real que vão defender a rede e conseguir conter o ataque e impedir o estrago desse ataque. Sabe que você contou nesse seu artigo algo que eu não posso deixar de resgatar nessa nossa conversa, o caso de uma impressora rebelde no aeroporto, que ilustra exatamente esse conceito. Então eu queria que você contasse esse caso, né? Porque realmente passa por análise do comportamento, ações, enfim. Então esse caso é muito interessante. Compartilha com a gente aqui, para quem está nos vendo, por favor. Perfeito. Esse é um ataque de um cliente que aconteceu com um cliente Houston, tá? Já faz alguns anos. Basicamente, o sistema de NDR estava disponível na rede do cliente e estava fazendo as checagens que ele faz normalmente, em constante aprendizado, e um atacante tentou fazer um ataque através da porta da impressora. O sistema desconfiou porque não fazia sentido. A normalidade daquela rede era um processo de
o sistema de aplicação do banco de dados da aplicação imprimir na impressora. E não o contrário, da impressora, através daquela porta, acessar o banco de dados. O sistema desconfiou que isso não fazia sentido, que não era normalidade daquela rede, e nesse processo de desconfiança ele utilizou uma das artimanhas de defesa dele, que é o honeypot, que é criar um ambiente falso com dados falsos. Esse ambiente foi entregue à porta da impressora. A porta da impressora, ela, no caso, era um ataque, né, propriamente dito. O ataque estava em processo de acontecer. O meliante tentou entrar na rede. Ele entrou numa área de dados falsa que o sistema entregou para a porta da impressora. Ele chegou nessa área de dados falsa, ele não sabia, achou que era a área de dados da rede. Ele começou a copiar dados e aquela suspeita de ataque, porque era um processo que não fazia sentido, de que a porta da impressora estava acessando um banco de dados e não era normal, era o contrário, a impressora acessando o banco de dados. Então, com o processo de cópia dos dados que ele fez, dados falsos, eu tive a certeza, a confirmação de que realmente era um ataque. Então, a gente criou um flagrante. E com esse flagrante, pôde conter o ataque, impedir que o ataque desse continuidade, e ele foi cortado da rede. E, senão, poderia ter causado um estrago absurdo. O estrago absurdo ao quadrado, porque isso era num contexto de aeroporto. Eu não sei se era de uma companhia aérea, se era do controle de tráfego. Já imaginou, no limite, você tem um ransomware criptografando dados na área de controle de tráfego, o tamanho da encrenca? Não, é o caos, né? Adicionalmente a isso, também tem um caso que eu achei muito perspicaz, a como foi também identificado a tentativa de uma empresa, agora me foge o nome, que teve o seu Twitter, o seu X, que foi atacado, e a maneira como o ataque foi detectado foi muito interessante. Vamos contar essa história também, por favor. Perfeito. Esse ataque também é muito interessante. O que aconteceu, tá? A empresa tinha uma comunicação com os seus clientes através do Twitter, utilizando um bot automatizado, um chatbot, que nem hoje qualquer operadora de telecomunicações utiliza também, para conversar com os seus clientes. Né? Quando você pede um suporte no site de uma operadora hoje, a primeira conversa que está fazendo não é com uma pessoa, é com um bot automatizado, que responde as principais dúvidas de uma maneira mais automatizada. Perfeito? Então, essa é a primeira parte. Então, o que acontece? As empresas também respondiam os seus clientes no Twitter através de um bot automatizado. O atacante percebeu isso e começou a fazer um processo de tentativa de entrada na rede. Em vez de injetar perguntas em linguagem corporal, começou a injetar comandos de ataque para tomar controle dentro da rede do cliente. Por natureza do chat, ele lê aquela frase, no caso, interpreta ela e era um comando. Nesse processo de comando, quando ele faz uma interpretação, ele executa o comando. Era uma tentativa de tomada de controle da rede. O sistema percebeu que não fazia sentido esse processo, justamente porque o normal de uma comunicação, de um usuário normal, é ficar 3, 4 minutos conectado. E o sistema percebeu que tinha uma comunicação que ele conectava por menos de um segundo, executava uma mensagem, no caso um comando, desconectava e tentava conectar novamente. Então, ele desconfiou desse processo anormal de comunicação, né, para suspeitar de um possível ataque. E realmente era uma tentativa de ataque, de enxertar comandos através do Twitter, né, com a comunicação da empresa. E foi contido antes de causasse danos maiores. É muito interessante, bom, por vários motivos, mas eu vou só chamar a atenção de mais dois, de tudo isso que você já falou, né? A duração da interação era curta demais. Alguém falou, peraí, isso está errado, né? Partiu daí. E como os ataques eles se atualizam, né? Você vai lembrar disso com certeza. De uma certa forma, o que estava se tentando fazer no Twitter era o que se fazia no passado com o tal do SQL injection, né? Que você mandava comandos SQL em consultas, né? Ainda tenta esse tipo de ataque, ainda acontece, né? Ainda acontece. Com menos frequência, mas ainda acontece, com certeza, perfeitamente, excelente exemplo. Ainda acontece. Pois é. Coisas que a gente pensa que estão extintos, são bichos distintos, de repente você acha lá como é que chama aquele peixe que acharam depois, agora me foge o nome, que acharam que estava extinto há não sei quantos anos. E encontraram o peixe, né?
e encontrar o peixe. Se eu pensar aqui, eu um pouco lembro o nome dele. Mas, enfim, o que eu ia te perguntar é o seguinte, só para a gente... Nosso tempo já foi, mas tem duas coisas que eu queria que a gente comentasse. Eu queria que você comentasse brevemente, né, como que é o mercado da Houston no mundo e no Brasil, né? Quais são, eventualmente você possa ou não citar alguns nomes de clientes, mas pelo menos as áreas e tal, né? E como é que está sendo a evolução da Houston no Brasil e no mundo? Perfeito. Vamos começar por alguns clientes de renome em escala global da Houston, né? Hoje a gente temos ali McDonald's, é cliente Houston em escala global, Carrefour, cliente Houston em escala global, né? A ByteDance, hoje dona do TikTok, né? É cliente Houston, hoje, por exemplo. A State Grid, que é a maior distribuidora de energia do mundo, tá? Não é tão conhecida, mas é simplesmente gigantesca, né? Dona da CPFL aqui no Brasil, é cliente da Houston, né? A Hitachi é cliente Houston hoje, então tem clientes de porte global muito, muito grandes. A Alcatel-Lucent, né? Gigantesca também, em escala global, também é cliente Houston, né? Então, nós estamos em franca expansão. E mais falando especificamente de Brasil, né, a gente tem um crescimento bem grande de clientes também aqui. A base vem praticamente dobrando a cada ano, tá? Está num realmente crescimento exponencial, né? Da nossa base de clientes e também do volume de vendas, todo o processo, né? Tomando proporções muito grandes. O mercado de telecom também é um dos mercados que eu destaco muito, com uma expansão vultuosa, talvez seja o mercado de maior expansão da Houston hoje, né, em grande escala, até porque o mercado, também por causa da pandemia, um pouco ajudou, ele ia entrar numa expansão mais acelerada do que já faria naturalmente, né? Sabe que além do quilate imenso das empresas que você falou, me chamou bastante atenção a diversidade de verticais, porque geralmente as pessoas associam segurança só com o mercado financeiro, e é óbvio que eles precisam, mas está bem diversificado, né? Não, hoje em dia está todo mundo sendo atacado, tanto que se você procurar hoje na internet, você vai ter dezenas e dezenas de empresas de grande porte, que estão disponíveis para vocês pesquisarem, de todas as áreas possíveis que vocês possam imaginar. Se elas tiverem capacidade financeira de pagar um resgate, tiverem dados de alto valor agregado, especialmente após o advento da LGPD, da Lei de Proteção de Dados, né? Onde a base de dados que você tem vale dinheiro e vale muito dinheiro, porque se faz muito com esses dados, eles são alvos, né? Se você roubar a base de dados, você tem dois prejuízos. Você pode, tomar processos de clientes, você pode tomar uma multa do governo pela Lei de Proteção de Dados, né? Você tem que proteger essa base de dados e ela vira um ativo para o atacante. Ela vira um ativo para o atacante. Então não existe área protegida hoje. A área que não é atacada, né? Que no passado talvez estivesse concentrado nos bancos, não é mais realidade. Não, perfeito. Bom, para a gente encerrar a nossa conversa, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está gravando aqui no apagar das luzes de 2023. Esse vídeo vai ser publicado no começo de 2024, né? Qual seria a sua visão, ou até mesmo a sua recomendação, né, em relação a como os CISOs devem se portar, qual é a postura deles em relação ao que está vindo por aí? Enfim, vamos fazer uma reflexão nesse sentido em relação ao futuro e a segurança para os CISOs nas empresas. Perfeito. Bom, se eu pudesse resumir rapidamente, eu falaria duas coisas muito importantes. Uma, se preocupar muito com o aumento de visibilidade de toda a sua rede. E aí entra o número 2. Como eu faço isso? Hoje em dia, para deter o nível profissional dos ataques que estão acontecendo no mundo inteiro, é trabalhar com o conceito de múltiplas camadas de proteção. Hoje, a camada básica é o firewall, mas se pode acrescentar diversas outras camadas gerais que conseguem gerir a rede, como IDR, XDR, entre outras. Também camadas específicas da parte de microsegmentação e microserviços, por exemplo, que não atende todos os tipos de clientes, mas sim trabalhar com esse conceito de múltiplas camadas de proteção, para que você tenha uma defesa mais efetiva do seu ambiente.
É, pois é, não, e você falou em múltiplas camadas, eu lembrei, conversando previamente, você usou comigo o exemplo do castelo, me levei na cabeça o castelo medieval, que você tem a ponte elevadiça, o muro, o fosso cheio de jacaré e várias camadas, só que só isso não basta, você tem que estar mais prevenido ainda, porque senão você vai ser atacado. Não é quando, é se, não é se, é quando, né? É quando, exatamente. Infelizmente é a realidade hoje. Infelizmente, tá certo. Daniel, super, super obrigado. É muito legal poder conversar sobre esse assunto, até poder chamar a atenção das pessoas, né, dos aspectos importantes aí da segurança, da cibersegurança. Eu queria ter podido gravar essa conversa presencialmente com você, mas você está no Sul, você está em Porto Alegre, é isso? Porto Alegre, exatamente. Porto Alegre. Se um dia você estiver aqui pelos lados de São Paulo, a gente se encontra em torno de uma mesa, grava um papo fácil presencial, tomando um café, trocando mais informação ainda, pode ser? Perfeito, maravilha. Maravilha, maravilha. Aguardo essa oportunidade. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Daniel Lacchini, gerente de negócios da Houston no Brasil. Super obrigado, fique bem, até uma próxima conversa que não demore bastante não. Até lá. Perfeito, muito obrigado, até mais.